E agora, um trava-língua. Eu vou roubar a piada dele. Um trava-língua. Eu vou falar, vocês têm que repetir, tá? One entrepreneur. Não tô ouvindo. Tô achando desanimado. De novo. One entrepreneur. Two entrepreneurs. Three entrepreneurs. É muito difícil essa palavra, gente. Vocês são um monte de gente, vocês são entrepreneurs aqui, sabia? Eu sou entrepreneur. E é difícil você falar entrepreneur. Então você tem que ficar treinando, falar entrepreneur. Entrepreneur. E você imagina 50,000 entrepreneurs. 50 mil empreendedores. Membros de um lugar no paraíso. O Google Campus é lá no paraíso. E ele é líder do Google for Entrepreneurs. Só que além disso, como de praxe, ele gosta muito de música. Inclusive, ele é DJ. Ele fala, eu fui DJ. Não, ele é DJ. Ele promovia festas em BH. Ele morou muitos anos em BH. Ele é paulista, mas ele fala assim, não, mas eu sou também de BH. Então, ele tem quase uma dupla nacionalidade aqui. Ele é daqui de São Paulo. Gosta de música, gosta de pedalar, e ele vai falar exatamente dos resultados do Google Campus no Brasil e explicar tudo o que você sempre quis saber sobre como usar os programas do Google for Entrepreneurs para alavancar sua atuação global. Vem para cá, André Barrense. André, bem-vindo ao Case. O palco é seu. Alô? Boa. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Super bacana estar aqui no Case, fico bem feliz de poder participar. E, bom, já que o Jerry roubou minha piada sobre nós entrepreneurs, eu vou contar um pouquinho para vocês o que o Google for Entrepreneurs é capaz de fazer para ajudar as suas startups a se tornarem globais desde o dia 1, tá? Essa é uma foto que ilustra os primeiros dias ou os primeiros meses de uma startup que tinha sido criada nos dormitórios da Universidade de Stanford por esses dois caras, Sergey e Larry, que se conheceram durante o seu doutorado em Computer Science e perceberam que da sua pesquisa poderia haver uma empresa com um potencial de crescimento global. Eles foram beneficiados por uma coisa que pode parecer intangível, mas que tem impacto direto quando a gente pensa no crescimento, nascimento e, consequentemente, no sucesso de startups, que é justamente o ambiente onde elas estão imersos. Essa é uma foto que demonstra, talvez, o primeiro passo deles pós-universidade, que foi quando eles alugaram a garagem da Susan Wojcicki, que hoje é CEO do YouTube, e migraram para lá para formar aquilo que hoje é o Google. Isso foi há 18 anos atrás, completos esse ano, quando o Google ganhou a sua maioridade. Essa percepção sobre a importância de ecossistemas e a importância dos ambientes onde os empreendedores nascem e desenvolvem as suas ideias, é o que motivou, em 2011, o Google criar um time especificamente para fazer isso. O Google for Entrepreneurs, então, ele tem como missão principal conectar globalmente comunidades de startups e empreendedores que sejam capazes de solucionar aqueles que a gente considera os problemas mais desafiadores dos nossos tempos. Afinal de contas, se é para começar algo, que seja algo grande. E é justamente isso que a gente faz desde 2011, quando o GFI foi criado. O Google ele tem diferentes times dentro da sua estrutura que trabalham e se conectam com empreendedores. Mas o Google for Entrepreneurs ele é esse grande outreach que a gente faz com comunidades para ajudar essas comunidades a se desenvolverem e se conectarem globalmente. A gente faz isso a partir de uma perspectiva ou de um ponto de vista que está baseado em algumas tendências que a gente vê no mundo. A primeira delas é que
o mobile, ele mudou o jogo tudo de novo. Desde 2011 é importante a gente pensar que outras plataformas continuam a existir, mas certamente o mobile é uma das principais. Um dos dados que chama mais atenção quando a gente pensa nessa evolução do mobile, diz que até 2020, 90% das pessoas com mais de 6 anos de idade vão ter um smartphone, ou um acesso direto a eles. Quando a gente pensa no Brasil, esse dado é bem impressionante. Em 2010, a gente tinha apenas 10 milhões de pessoas no Brasil com um smartphone. Hoje, esse número já passa da casa dos 100 milhões. Nunca antes na história do país, e provavelmente nunca mais, a gente vai ver uma mudança tão grande de plataforma de uso de tecnologia. Mas essa mudança de plataforma, ela não é baseada apenas na evolução da tecnologia. Ela é muito baseada na mudança geracional que a gente está passando quando a gente pensa na evolução que a gente vive, não só como Brasil, mas mundo afora. Na Coreia, a maior parte das pessoas já possui smartphone e não desktop. Mais de 50% da população do mundo hoje tem menos de 30 anos. E se a gente pegar só a Índia, a gente vai encontrar mais de 620 milhões de pessoas que têm idade inferior a 25 anos. Ou seja, são pessoas que já nascem conectadas por uma nova plataforma, uma nova interface. Do mesmo jeito, hoje a gente tem outras formas de se conectar e aprender dentro dessa dinâmica da economia digital. O que antes eram referências verticais, agora são referências horizontais. E aí essa horizontalidade, ela traz a possibilidade da gente acessando diferentes fontes, diferentes referências, a gente aprender novas habilidades quase de forma autônoma, a gente se tornar criador e não apenas consumidor de criações de outros, e principalmente a gente conecta a plataformas que são capazes de escalar boas ideias e boas criações. Isso é absolutamente transformador. Mais do que isso, hoje a gente vê algo que é super interessante e que pode parecer algo já consolidado, mas ainda não é. Que diversidade é um valor importante. E não é um valor social apenas. É um valor criador de boas oportunidades, inclusive de negócios. Quando a gente olha diversidade, a gente pensa em diferentes dimensões. Quando eu olho um país como o Brasil, eu penso em diversidade étnica, diversidade de gênero, diversidade geográfica e assim por diante. Agora, se eu olhar um outro país, como por exemplo países do Oriente Médio, eu estou falando de outros tipos de diversidade que trazem consigo barreiras e oportunidades. Uma dessas oportunidades é justamente a oportunidade da inclusão de gênero na economia. E existe uma expectativa de que a nova economia, baseada nessa maior inclusão de gêneros sem barreiras, pode trazer uma adição de quase 12 trilhões de dólares à economia digital no futuro. Do mesmo jeito, a gente tem uma premissa que está muito baseada até naquela foto que eu mostrei para vocês, que é a importância de espaços para que empreendedores possam se conectar. E é justamente isso que a gente vê florescendo ao redor do mundo também. 33% dos espaços, dos mais de 7 mil espaços globais que existem hoje de compartilhamento de trabalho, eles têm menos de um ano. Ou seja, é um movimento recente, mas crescente. E o interessante é que esses espaços, eles já nascem com essa premissa de também dar abertura às questões de gênero e ter isso como um pilar importante de inclusão e de geração de oportunidade, onde 37% desses usuários já são mulheres que frequentam espaços de coworking pelo mundo. É com base nessas ideias que a gente, então, atua globalmente e é com isso que o Google for Entrepreneurs trabalha. Hoje, a gente está presente em mais de 140 países pelo mundo, a gente tem 50 parceiros globais, entre espaços compartilhados, aceleradoras, fundos de venture capital e outras organizações que compartilham dessa nossa premissa ou desse nosso propósito de conectar comunidades empreendedoras e ajudar startups a se desenvolverem. Esses espaços, eles acomodam mais de 330 mil empreendedores mundo afora, que são uma grande força motriz de geração de oportunidades e de crescimento econômico.
Só dentro da rede de parceiros e de campos que a gente tem, são mais de 6 mil empregos criados mundo afora e mais de 1 bilhão de investimentos captados em funding por essas startups. E é justamente assim que a gente gosta de atuar. O Google for Entrepreneurs ele tem duas grandes estratégias de atuação. A primeira delas é o principal produto que o Google tem, que são os campos espalhados pelo mundo. E aí, a gente está falando de 6 campos até hoje implantados mundo afora. O primeiro campus ele foi implantado em Londres em 2012, no momento em que a própria economia mundial estava passando por uma reorganização a partir da quebra que a gente viu do sistema financeiro em 2009 e 2010, e uma nova reorganização a partir dessa novíssima economia que surgia, muito baseada em serviços de tecnologia digitais. Então, em 2012, a gente implantou o primeiro campus em Londres, que hoje tem 65 mil membros que participam das atividades, dos programas e fazem parte dessa comunidade. Depois disso, a gente foi para Tel Aviv. Tel Aviv pode ser um país pequeno, mas é um ecossistema muito pulsante. E foi lá que a gente implantou o segundo campus, que fica localizado, diferente dos outros campos pelo mundo, dentro de um escritório de engenharia do Google. O terceiro já foi uma expansão para o mercado asiático, quando a gente implantou em 2015 o primeiro campus na Ásia e Pacífico, que foi colocado lá em Seul. Seul é um ecossistema super interessante. Eu costumo dizer que Seul está vivendo no futuro. Tem a internet mais rápida do mundo e tem sempre grandes criações acontecendo ali. Recentemente o Google realizou, acho que uma das ações mais importantes que a gente teve esse ano, que foi justamente uma batalha do DeepMind, que é o computador baseado em inteligência artificial e Deep Learning, contra os campeões mundiais de Go, e foi justamente lá em Seul que isso tudo aconteceu. Depois disso a gente foi para Madrid. Madrid também é um país que depois da crise econômica passou por uma transformação grande, ou está passando por uma transformação grande, e tem nas startups e nos empreendedores digitais, talvez um grande vetor de uma nova economia que possa surgir e ajudar o país a crescer. E por fim, São Paulo. São Paulo, a gente é um campus caçula, mas que a gente já nasceu muito grande. Hoje, São Paulo, a gente tem 5 meses de existência, a gente já passa dos 48 mil membros da comunidade que frequentam o campus. Temos muito orgulho de termos um marco importante de penetração e participação de mulheres. Então, 35% dos empreendedores que frequentam o campus e são membros da comunidade são mulheres. A gente já realizou mais de 200 eventos, tanto do Google quanto da comunidade, inteiramente abertos a qualquer empreendedor membro. E temos também um programa em que a gente seleciona startups para que se tornem residentes do campus e tenham acesso ao que há de melhor na rede de experts do Google mundial. É super interessante dizer que o campus ele tem uma proposta de valor que é a mais aberta possível e eu acho que muito oportuna para o ecossistema brasileiro. A gente se posiciona como um lugar aberto e único para que qualquer empreendedor possa acessar, bastando se tornar um membro da comunidade a partir de um cadastro pelo site e passando a frequentar o campus, onde a gente quer aportar o que a gente considera de mais valioso nesse estágio do ecossistema brasileiro, que é conhecimento e expertise para o desenvolvimento de grandes produtos que a gente acredita que sim, tem potencial de se tornarem globais desde o dia 1. Um bom exemplo é esse que o Alessio trouxe da Pipefy. Bom, falando um pouco dos programas do campus, a gente tem aqui em São Paulo o primeiro dos programas de residentes entre os espaços do Google similares pelo mundo. O que a gente aporta de maneira muito intensa no programa de residentes, primeiro essa conexão à rede global que eu falei para vocês, que mais do que espaços para que sejam acessados mundo afora, a gente dá acesso a conhecimento e a uma rede de mentores super capaz de ajudar as startups a evoluírem. Esse poder de conexão é o que a gente acredita que pode beneficiar mais as startups que fazem parte desse programa. Além disso, toda a expertise, não só de produtos do Google, mas de qualquer produto que sirva à realidade e ao estágio daquela startup, a gente disponibiliza para que elas possam encontrar um caminho e uma pista livre para crescer. E mais do que isso, eu acho que é uma grande oportunidade
da gente trabalhar desde o começo quais são então os valores e a cultura dessas empresas, que hoje podem ser pequenas, mas que no futuro têm o potencial de se tornarem um novo Google, uma nova Microsoft, uma nova Apple. E aí, começar do jeito certo é meio caminho para o sucesso. Além do programa de residentes, a gente tem os programas globais do Google for Entrepreneurs, em parceria com os outros campos e com aquela rede que eu mostrei para vocês espalhada pelo mundo. São os chamados Google for Entrepreneurs Exchanges. São programas que acontecem mundo afora e que a gente procura conectar sempre o que há de melhor de startups que a gente identifica nos ecossistemas que o campus tem atuação, para conectar a esses parceiros que têm expertises específicas em determinadas indústrias. Um bom exemplo é o que acabou de acontecer agora em Seul. Seul é um ecossistema que tem uma grande capacidade e uma grande tradição na indústria de games, mídia e entretenimento. E aí, o Campus Seul ele acabou de rodar o seu Campus Exchange com foco no futuro da indústria de entretenimento e mídia. E aí a gente teve a felicidade de ter uma startup brasileira que a gente indicou e referenciou para participar do programa, que é uma startup daqui de São Paulo, que é a VR Monkeys. A VR Monkeys, ela nasceu dentro da USP e cresceu como parte do Neo, e aí está ganhando o mundo justamente porque tem um produto que não tem fronteiras. É um produto absolutamente global e a gente quer ajudá-los a alcançar esse potencial. Um outro exemplo, por exemplo, é o Google Demo Day. O Google Demo Day ele acontece desde 2014. Ele acontece 2 vezes por ano, sendo que uma das edições que acontece anualmente é focada apenas em startups que tenham mulheres como fundadoras. Não necessariamente apenas mulheres, mas sim necessariamente uma mulher como fundadora. E nos últimos 2 anos, a gente teve a felicidade de ter grandes startups brasileiras participando. Em 2015, dentre as 11 startups que participaram, de mais de 8 países, a gente teve a Love Mondays, da Luciana, que participou e pitchou no Demo Day do ano passado e teve uma super exposição a partir dali. Esse ano, no dia 2 de novembro, então super recente, a gente teve a realização do segundo Demo Day, que foi realizado lá em Mountain View e teve o Beer or Coffee, que aqui a gente tem a foto da Roberta apresentando, que teve, acho que um grande sucesso, acho que o público aclamou a participação dela, a gente ficou super feliz, porque os feedbacks foram super positivos e, consequentemente, eles foram capazes de demonstrar qual que é o potencial desse negócio que nasceu no Brasil, mas não se restringe ao Brasil. Um exemplo da Love Mondays é interessante, por quê? A Love Mondays é uma startup de pouco mais de 3 anos, que na trajetória dela, desde a sua fundação, ela passou por uma aceleradora aqui no Brasil, então ela foi acelerada pela ACE, como parte do Startup Brasil. Em 2015, ela participou do Google Demo Day, que eu mostrei para vocês. Em 2016, ela participou de um outro programa do Google, liderado pelo time de desenvolvedores, que é o Google Launchpad Accelerator, então um programa imersivo de 3 semanas no Vale do Silício. E aí, recentemente, acabou sendo adquirida pela Glassdoor, que era a sua principal concorrente e agora passa a ser a sua principal aliada na expansão para a América Latina. A gente trabalha também, como eu falei, não apenas com a implantação física desse produto que é o campus. A gente trabalha conectando e alavancando outras organizações, outros parceiros que aportam a essa rede global inspiração, construção e estruturação de ideias, ajudam no ganho de tração dessas startups pelo mundo e são capazes também de endereçar esse desafio da diversidade e da inclusão. Aqui no Brasil, a gente tem 3 parceiros do Google for Entrepreneurs. Os 3 coabitam o campus conosco. O primeiro é a Startup Farm, que é uma aceleradora de startups em estágio inicial e que, ao longo da sua jornada, já acelerou mais de 200 startups. O segundo é a Techstars, que é super conhecida aqui pela realização dos Startup Weekends pelo Brasil afora. E o terceiro é a Brasil Innovators, que é uma grande rede de empreendedores que ajuda a conectá-los a oportunidades e investimentos fora do Brasil. Tá? Essa rede de parceiros
que eu mencionei aqui, ela está espalhada por mais de 50 países, onde a gente tem esses parceiros que eu mencionei para vocês. E o legal é justamente que a ideia é que eles sirvam de ponto de apoio e de suporte, não apenas de infraestrutura, mas de conteúdo, a qualquer empreendedor que ousar se arriscar no mercado global. Então, essa rede ela trabalha muito próxima aos campos, justamente para que a gente consiga criar uma rede global que dê suporte a esses empreendedores que saiam de qualquer um desses ecossistemas. Lugares tão inóspitos como a faixa de Gaza. Recentemente a gente esteve trabalhando e teve a oportunidade de conhecer alguns dos parceiros que trabalham e atuam desenvolvendo ecossistemas em lugares tão distintos quanto Nigéria, quanto Gana e a faixa de Gaza, onde a gente financia e patrocina uma aceleradora chamada Gaza Sky Geeks. E é justamente isso que a gente acredita que pode ajudar a desenvolver esses ambientes empreendedores, independente de onde os empreendedores estejam. Existe também a possibilidade da gente se conectar com ecossistemas bem mais maduros, como é o caso do Vale do Silício. E aí a gente tem construído uma boa parceria, como, por exemplo, com a Black Box Connect, que é um programa imersivo de 3 semanas lá no Vale, que ajuda startups de fora dos Estados Unidos a se estabelecerem e captarem recursos para explorarem e crescerem no mercado americano. Uma dessas startups é justamente a Upbeat Games. A Upbeat ela foi fundada em 2012, ela lançou um primeiro jogo que chama Witch Puzzle em 2013, 2014, e aí ela começou a ganhar uma grande tração. Ela participou do Google Launchpad Accelerator no começo desse ano e atingiu uma meta de 11 milhões de usuários globalmente, sendo que boa parte desses usuários está concentrado no mercado asiático. E aí, eles foram aprovados para serem residentes da primeira turma do Campus São Paulo e agora vão participar desse programa da Black Box Connect para conseguirem penetrar em outros mercados onde eles ainda não têm tanta tração. Isso tudo, além dessas tendências que a gente vê como globo, como planeta, existe também uma perspectiva de como o Google vê o desenvolvimento de determinadas tecnologias e as suas oportunidades. Acho que a primeira delas é a realidade virtual. A gente tem muita intenção, muito interesse de estar próximo de startups que estejam desenvolvendo neste ambiente de realidade virtual. Desde coisas tão simples quanto um cardboard, que vários de vocês devem ter ganho dentro das suas sacolas e que transformam um pedaço de cartolina num device de realidade virtual, até coisas mais avançadas que vão transformar diferentes indústrias, como educação, como turismo, como entretenimento em geral. A segunda dessas tendências ou desses pilares que a gente tem olhado o hoje e o amanhã é Machine Learning. Machine Learning é uma força que vai penetrar diferentes setores, diferentes segmentos de atuação dessas startups, e a gente, como Google, acredita no potencial dessa tecnologia para transformar vários desses setores. 2 grandes exemplos dessas aplicações são o Google Fotos, que talvez alguns de vocês, eu particularmente uso muito, já têm acesso como consumidores finais, mas existem diversas outras aplicações que a gente ainda não tem acesso como usuário final, mas que podem ajudar muito as startups no desenvolvimento das suas tecnologias, como é o caso do TensorFlow, que é um framework aberto que o Google disponibilizou para startups, justamente para acelerar o desenvolvimento desse ecossistema de machine learning e de inteligência artificial. O terceiro eu já falei, que é o mobile. Agora, a grande diferença é que se há 3 anos atrás a gente acreditava que várias startups nasceriam como mobile first, hoje a gente acredita que muitas dessas startups elas vão operar mobile only, ou seja, vai ser uma única plataforma na qual elas vão construir as suas soluções. E a quarta, diz respeito justamente àquela tendência que eu falei das gerações novas que estão acessando e serão as principais consumidores de tecnologia no futuro, que a gente gosta de chamar dos Next Billion Users.
Muito provavelmente, esse Next Billion Users, que é uma referência ao número de usuários que cada produto do Google tem. Então, o Google, atualmente, ele tem 7 produtos que têm mais de 1 bilhão de usuários. Muito provavelmente, o próximo bilhão de usuário não vai vir de países desenvolvidos, como os Estados Unidos ou Europa, mas sim de países emergentes, onde uma nova massa populacional vai começar a acessar a tecnologia e, como eu disse, muito provavelmente através dos seus dispositivos móveis. Bom, como parte dessa rede global, eu queria aqui já deixar 2 convites para vocês. O primeiro é a próxima turma de residentes do campus, que a gente vai abrir as inscrições a partir de dezembro desse ano. E a gente acredita que, da mesma forma que na primeira edição, a gente vai ter excepcionais ideias se cadastrando para se tornarem residentes do espaço pelo período de 6 meses e renovável por mais 6 meses, completando até 1 ano. Então, fiquem ligados, daqui a pouco a gente já abre essas inscrições e a gente quer ver boas ideias aparecendo para a gente analisar. A segunda é a próxima turma do Campus Exchange que a gente vai realizar, mas dessa vez em Tel Aviv, com um tema que é super importante e que tem muita tração naquele mercado, que é justamente Cybersecurity. Então, startups aqui presentes que trabalhem no tema de Cybersecurity, fiquem ligadas porque a gente vai abrir inscrições para esse programa que vai acontecer em janeiro do ano que vem. E por fim, se vocês ainda não conhecem o campus, ou queiram saber mais sobre essa rede de parceiros de programas de oportunidades, eu deixo o convite para que vocês vão ao espaço e que a gente possa juntos começar algo novo, porque eu não tenho a menor dúvida que as oportunidades, não apenas nacionais, mas as oportunidades de um mercado global, estão disponíveis para qualquer um que queira caminhar essa jornada. Então fica aqui o meu convite, eu me despeço de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fui instruído para que vocês se dirijam aos microfones nas laterais. Caso contrário, a gente está aqui no stand do campus e vocês vão ser super bem recebidos se quiserem conversar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tem perguntas? Não? Acho que o meu tempo está estourando também. Pessoal, então eu espero vocês ali no stand do campus. Obrigado.